O Brasil em Debate, que começa agora pela TV e Rádio Câmara, discute hoje um tema que, apesar de antigo, teima em não avançar dentro do Congresso. Desde 2001 está em debate uma proposta de emenda constitucional que acaba com o voto secreto no Parlamento. Desde 2007, outra proposta prevê que os votos serão abertos nos processos de cassação. Para análise de vetos presidenciais ou aprovação de indicações de pessoas para cargos no TCU ou STF, continuariam secretos. Quem defende o voto aberto, e temos até uma frente parlamentar em defesa do voto aberto, acredita que ele trará mais transparência ao processo legislativo. Já a corrente contrária à sua adoção em todos os procedimentos aconselha a reserva estratégica em alguns embates políticos. Eu sou Vânia Alves e nós vamos debater esse tema com os deputados Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Eu gostaria de começar perguntando aos deputados, independente das duas posições sobre a questão do voto aberto, por que nenhuma das duas nunca vai à votação? Sempre os presidentes da Câmara prometem colocar em debate, mas não sai da reunião de líderes um acordo que coloque em votação. Deputado Bonifácio, por que o voto aberto não é colocado em votação? É um tema muito polêmico, né? É um tema muito polêmico. Há muitos grupos favoráveis, outros grupos contra. Há interesses também, de toda espécie, em torno do assunto. E eu acho que isso faz com que o presidente e a mesa da Câmara tenham algumas dificuldades. Agora que o nosso ministro deputado, que o pessoal é líder, de modo que ele participa das reuniões lá e sabe bem do mecanismo interno, por que não é colocado em pauta essa questão. Para mim, a questão é muito polêmica, né? Então, por isso, o presidente tem certas dificuldades. Quais são os interesses que seriam? Quer dizer, por que é polêmico, deputado? Porque tem diversos aspectos, né? Tem uns que defendem o voto, outros são contra, outros são a favor. Os que defendem, por exemplo, o voto secreto, acham que o voto aberto dá muita força ao Poder Executivo. Quer dizer, a Presidente da República pode fiscalizar o comportamento dos seus aliados, dos seus componentes. E no regime presidencialista como o nosso, o deputado da base que está em desacordo com o Presidente da República corre risco, né? Então, esse é um dado. Outro dado polêmico é a questão de veto. Em outras matérias, alguns projetos são de interesses muito grandes de grupos econômicos. E as pessoas não querem, às vezes, aparecer, não querem demonstrar a sua posição. E também alguns casos, como, por exemplo, no Senado, a escolha, a aprovação do ministro do Supremo Tribunal Federal, né, é também um voto secreto. As pessoas têm medo de votar publicamente a favor ou contra um determinado candidato a ministro do Supremo Tribunal. Então, essas pequenas coisas de ordem psicológica é que criam maiores dificuldades. Agora, acho que é uma tese realmente para ser discutida. Nós estamos vivendo uma fase nova. A gente sente que há um desejo grande de muitas áreas da população favorável ao voto descoberto, né? Eu acho, por exemplo, que a eleição da presidência da mesa, da Câmara, eu acho que isso aí deve ser realmente um voto secreto, para dar mais independência para o Poder Legislativo e impedir a intervenção do Executivo. No mais, eu acho que é discutível. Deputado Bonifácio jogou a bola para o senhor. Deputado Chico Alencar, por que não se coloca em votação? O deputado Bonifácio jogou uma bola redondinha. Se a seleção brasileira jogar assim, a gente vai melhorar no ranking. Porque, em primeiro lugar, só um reparo, eu não sou mais o líder do PSOL. Este ano é o deputado Ivan Valente, mas participei já de muitas reuniões ano passado onde a temática do voto aberto era colocada. E nós já votamos aqui na Câmara, em primeiro turno. Voto Deputado aberto... Ivan Valente, que é o presidente da Frente Parlamentar em defesa do voto aberto. Então, o compromisso do pessoal com o voto aberto, em todas as circunstâncias, é radical. No melhor sentido da palavra, é de fundo, de raiz. Por quê? A partir de um princípio constitucional. Todo poder emana do povo que o exerce através dos seus representantes ou diretamente na forma da lei. Ora, o representado, os milhões de eleitores brasileiros que nos colocam aqui, têm o direito irrevogável, inalienável de saber como o seu representante vota em todas as circunstâncias. Há pressões, há constrangimentos? Há, mas a pessoa que está mandatada pela população tem que ter espinha dorsal, convicção e enfrentar
sobretudo se a gente quiser aperfeiçoar a democracia. Concordo com o deputado Bonifácio no que diz respeito a uma decisão de ordem interna, talvez uma concessão que pudesse fazer em relação ao voto para escolha da mesa diretora da casa, porque aí fere suscetibilidades, muitas vezes o colega fica magoado, sempre tem mais de um candidato para cada posição, mas até aí quem nos elegeu gosta de saber como votou para o presidente da Câmara, em qual candidato e tal. Então, eu acho que não se avança porque o pessoal quer manter essa reserva e não se expor muito para eleger conselheiro do Tribunal de Contas, para apreciar pedido que venha do Conselho de Ética de cassação de mandato de colega. E, em geral, o voto secreto significa absolvição. É um problema. Agora, mas a questão é um pouco complexa. É interessante como é que a cultura e a área de atuação dos deputados refletem determinado tipo de comportamento. Por exemplo, o deputado, o meu querido amigo deputado, ele colocou uma questão interessante, né? Por exemplo, o colégio eleitoral dele é um colégio muito mais exigente em relação a ele do que o meu colégio eleitoral. É interessante isso. O colégio eleitoral dele cobra mais dele do que o meu colégio cobra de mim. Por quê? Porque ele... O deputado Chico Alencar é eleito pelo Rio de Janeiro, o senhor é eleito pela região de Barbacena, interior de Minas. Interior de Minas, né? Então, acontece o seguinte, os eleitores do deputado querem realmente saber o que ele está fazendo e policiam mais a ele. Quando também é diferente, eles me conhecem de perto. Então, a delegação de poderes que oferece ao deputado de comunidade do interior é uma delegação mais, digamos assim, mais enfática. Não querem muito saber por que eu votei a favor ou contra, não. Eu confio em mim. Porque me conhecem, desde pequeno, estou em contato com eles, né? Então não há tanto esse problema para mim. Mas o deputado das grandes cidades, que são realmente representantes, digamos assim, muito importantes, como o deputado Chico aqui, mas tem problemas que eu considero mais difíceis que o da comunidade. Quer dizer, o da grande cidade é complicado. Por quê? Porque ele está muito sujeito a uma série de debates públicos que exigem comportamento, querem saber, querem exigir. É um fenômeno curioso. Mas, por outro lado, é uma gente que é muito exigente, mas na época de eleição vota estranhamente, às vezes, sem muita consciência. Mas olha, se é um problema, é um bom problema, né? O chamado voto de opinião é um voto muito crítico. É crítico. Qualquer manifestação minha, mesmo lateral e secundária em plenário, não tem conversa. Aparece lá um e-mail para concordar, para discordar, é interessante para isso, né? questionar. Isso eu acho muito saudável, muito bom. Quer dizer, a gente tem que ter uma cidadania mais intensa nesse país. Não tem dúvida. Mas mesmo no interior, que eu reconheço, é o voto mais comunitário, mais de proximidade, mais da confiança pessoal. Mais da confiança pessoal. Agora, e cobram também realizações. Aí cobra do deputado que ele não pode dar também. Cadê a nossa obra? Cadê a estrada? E o raio-x do hospital, deputado Bonifácio. Não é? E há um problema muito grave no Brasil. As Santa Casas que cuidam dos pobres no Brasil inteiro, todas elas estão realmente falidas. E a minha região tem 3 Santa Casas. Eu sofro terrivelmente com isso. Sofre mais que um paciente. Eu queria colocar uma questão. Os 2 deputados que nós temos aqui são especialistas em história. Para preparar esse programa, eu acabei me deparando com a origem do voto secreto, que foi lá pelo século XVII, defendendo os parlamentares do absolutismo. E eu vi uma defesa bem mais recente de um parlamentar que falou: como eu vou me opor à presidente Dilma em voto aberto? Como eu vou votar contra um veto da presidente em voto aberto? É um problema. Agora, convenhamos, a presidente Dilma é uma presidente democrática, eleita democraticamente, muito longe dos absolutistas do século É uma afirmação interessante. É uma afirmação interessante. E a base aliada não tem nenhum problema em votar contra a posição da presidente e no que lhe interessa. Não, deputado Bonifácio? A presidência Dilma, inclusive, pela sua cultura, a cultura dela, era uma pessoa que tem influências, inclusive, étnicas, de uma região do país onde as lideranças políticas são muito fortes e muito poderosas, que é a Bulgária. Já não tem dúvida, ali são muito fortes e muito decisivas. O autoritarismo búlgaro. E aí a presidência Dilma é muito enérgica, é muito exigente, é uma presidenta indiscutivelmente que tem aspectos muito positivos. Mas em termos de comando político, a minha impressão é essa. Estou de fora, não estou lá dentro, não, mas a minha impressão é que ela é muito exigente. Mas diferente, estamos numa situação diferente do absolutismo, né, deputado?
Sim, mas, não, mas é bem absolutismo nesse sentido, né? Aí realmente é um certo, quase um policiamento, é uma exigência que as lideranças fazem, às vezes, os liderados, né? Nós encontramos, até que na Câmara, em outras oportunidades, não hoje, mas já encontrei aqui líderes muito exigentes. Liderado votava, alguns partidos, não quero dizer qual é o partido, mas o liderado votava contra a liderança, corria risco de ser até expulso do partido, né? Mas isso depende muito do momento, né? Quer dizer, o absolutismo político, ele existiu realmente como uma forma, e realmente uma forma muito poderosa no tempo dele. Mas a liderança exigente, ela é permanente na história. Ô, Vânia, já que você pegou esse filão da história aí, que é fascinante, que nos É. comove, né, o deputado Bonifácio e a mim, a monarquia constitucional é uma transição da monarquia absolutista para os regimes republicanos mais abertos. Certo. Nós temos monarquias constitucionais na Europa hoje, né? Espanha, Suécia, Holanda, e claro que ali são monarquias também parlamentaristas. O rei, a rainha da Inglaterra, até essa expressão, rainha da Inglaterra, às vezes precisa pedir até aumento de salário ao parlamento, acabou aquele viés autoritário. Mas no Brasil, 190 anos de parlamento agora. Nós começamos no primeiro reinado, com o imperador fechando a Assembleia Constituinte em 1823, dissolvendo o poder legislativo que ia elaborar a primeira Constituição da República. Os antepassados do deputado Bonifácio já estavam lá, lutando. Que é uma parte. E agora faz 200 anos do nascimento do patriarca José Bonifácio, agora, dia 17 desse mês que vem. Que era uma pessoa muito avançada, muito culta, tinha uma visão grandiosa para a época, de muita vanguarda em muitos aspectos. Muito bem. Ainda assim, o Império Brasileiro, em função da escravidão, das relações econômicas muito duras, ele tinha o chamado, na Constituição de 1824, poder moderador, que era exclusivo do imperador. Então, até se dizia, na época, dois partidos, dois agrupamentos políticos, o liberal flagela o conservador ataca o liberal, e o imperador tem uma conta um e outro. Ficava, assim como o fiel da balança ali, muito exigente. Quer dizer, o executivo, historicamente, sempre teve muita proeminência sobre o legislativo. E não só no período monárquico, na república oligárquica, e hoje fala-se presidencialismo de coalizão, que às vezes é mais de colisão. Isso não existe nada. Não existe. Agora, a gente não pode ter... O viés, a tendência, a postura autoritária do governante não pode estar acima da Constituição, que coloca que os três poderes da República estão aqui na arquitetura maravilhosa de Brasília. O Congresso Nacional está no centro, para recolher, né, as demandas da população, côncavo, convexo, Senado, Câmara. Lá atrás, ao lado, mas um pouco mais atrás, o Judiciário e o Executivo. Então, a gente tem que afirmar a soberania popular com essa representação absolutamente transparente. O deputado que teme o poder executivo, ele não é digno de exercer o mandato de deputado federal. Bom, mas eu acho diferente. A gente vai precisar fazer um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo o voto aberto com os deputados Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais. E o deputado Bonifácio de Andrada ia colocar uma questão com relação a essa questão do medo do Executivo. E eu queria que o senhor completasse também, deputado, qual o seu modelo de voto aberto? O que o senhor acha que tem que ser aberto? O que o senhor acha que tem que ser eu queria fazer umas observações em relação ao meu querido amigo aqui. Eu acho que hoje a atual Constituição, acho que eu fui o constituinte dela, a atual Constituição enfraqueceu muito o poder legislativo. Hoje o poder judiciário é muito forte, o poder executivo é fortíssimo. E nós, o poder legislativo, estamos muito enfraquecidos. Não é só a medida provisória, os projetos do poder executivo que vem aqui, que tem uma total predominância na tramitação da casa, não. Além disso, é o seguinte, antigamente o poder legislativo participava, inclusive, da formulação orçamentária e administrativa do poder judiciário. E nós hoje não temos nenhum acesso a isso. O Poder Judiciário é inteiramente
autônomo. E adquiriu muita força na Constituinte, sobretudo a tal de ADIM. A ADIM, ela é, na realidade, uma técnica que dá ao Poder Judiciário condições de revogar as leis nossas. Ação direta de inconstitucionalidade. Podem revogar. E é uma coisa grave a ADIM, porque a ADIM, ela entra no Supremo e não há o contraditório. É um princípio básico na própria nossa Constituição, que deve haver o contraditório, as pessoas devem se defender. Mas manda-se para o Supremo uma ADIM, a solução da ADIM atinge, erga omnes, atinge uma porção de pessoas que nem tem notícia de que está sendo a causa dele debatida dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu considero a atual Constituição, eu sou favorável realmente a uma revisão constitucional, porque o Legislativo está enfraquecido, há alguns excessos da área judiciária, não são os ministros culpados, é a situação que está, né? E o Executivo é poderosíssimo. O senhor acha que o medo do voto aberto... Nunca houve no Brasil, dentro da vida constitucional, né? Não estou falando no tempo dos governos militares, mas dentro de um período constitucional, nunca houve um sistema que desse ao Presidente da República tanta força quanto hoje se dá ao Presidente da República. Mas o senhor acha que, por exemplo, agora a indicação do professor José Roberto Barroso, que vai passar pelo Senado, o senhor acha que um voto contrário de um senador poderia criar problemas para esse senador numa questão relativa ao STF? Luiz Roberto. Luiz Roberto? Se ele desse um voto contra ele lá, não repercute bem, né? A pessoa tem certas dificuldades, não repercute bem na comunidade judiciária de cúpula, né? Tomar uma posição contra um ou outro. São essas questões de ordem pessoais, psicológicas, que no fundo influem. A questão psicológica influi. No regime presidencial, no regime parlamentarista, é uma equipe que governa. É uma equipe. O Presidente da República ou o governador estão fora. Agora, o presidencialismo é tudo na mão do Presidente da República. Então, a psicologia, a vida do Presidente da República no regime presidencialista é uma chave importantíssima para você saber o futuro do país. No regime parlamentarista, não, porque é uma equipe que cai e perde. Mas no regime presidencialista, não. Você dá 4 anos, 5 anos, 6 anos a uma pessoa só. Essa pessoa demite todos os ministros que quiser. Nomeia quem quiser. Faz o que quiser. Passa a ser uma personalidade de uma importância enorme. E aí é que o dado psicológico é significativo. Se é uma pessoa com tais e tais questões psicológicas, elas refletem no comportamento dela. Seja o atual presidente, seja o presidente anterior, seja o outro presidente. A gente vê a diferença. Você vê a diferença. A atual presidente, o comportamento dela perante a opinião pública, o comportamento do presidente Lula, que eu fui também adversário, mas que eu admiro. O presidente Lula é outro temperamento. É um temperamento mais comunicativo, né? Então, esse é um problema do regime presidencialista, é o excesso de poder que dá uma pessoa só para dirigir o país. Pois é, deputado, mas o presidente da República, a presidente, quem quer que seja, indica ministros, tem força. Entretanto, não faz a lei que quer, não tem necessariamente... Mas faz a medida provisória que quer. Faz a medida provisória que ela quer. O orçamento tem que passar por aqui. E a medida provisória pode cair também. Mas olha lá. Eu acho que quem ajuda o fortalecimento demasiado, excessivo e, por vezes, abusivo do Executivo é o parlamento acocorado, muito subserviente. Partidos que fracos. Acontece também nas assembleias estaduais, em câmaras de vereadores. Eleito governante, ele forma a maioria com uma rapidez impressionante. Por quê? No plano municipal, muitas vezes, dá um cargo para algum indicado pelo vereador, manda fazer. E aí vai, manda fisiologia, asfaltar a rua de fulano de Beltrano. Exatamente, olha, eu vou asfaltar a sua rua, iluminar, se você então passa para a minha base. Agora... Mas é o regime presidencialista, é o presidencialismo no município, é o presidencialismo no Estado. Agora, deputado Chico Alencar, quando a gente fala em voto secreto, o que mais incomoda a população, sempre que a população se insurge, surge abaixo dos assinados, em defesa do voto aberto, são questões relativas à cassação. É o que a população é mais sensível. Eu lembro que o Ulisses Guimarães falava que política é namoro de homem. Que política é namoro de homem, exatamente. Tem uma gentileza que cerca a convivência diária aqui na política, mesmo nos maiores inimigos. Né? A gente que convive aqui, ao contrário do que as pessoas pensam, vocês não vivem se digladiando aqui. Né? Tem uma discussão, mas todo mundo se trata muito bem, muito civilizadamente. O voto aberto acabaria com essa convivência? Quer dizer, é esse o medo? O voto aberto numa cassação, por exemplo? O ex-deputado Edmar Moreira, conterrâneo, deputado Bonifácio, cunhou também uma frase que atualiza o velho Ulisses. Ele dizia que nós aqui sofremos do vício insanável da amizade.
É evidente que existe o corporativismo. É claro que convivendo Nós somos durante humanos. 4 anos, Nós somos humanos. o maior gente. adversário político, o Conversa, seu, vamos. você acaba dando bom dia, boa tarde. Não precisa ter amizade íntima. E tem que saber separar. Eu, por exemplo, manifestei, nós, do Pequenino e aguerrido do PSOL, sempre manifestamos a nossa posição quando ocupamos assento no Conselho de Ética e quando de votação de pedido de cassação de mandatos, desde a época do Mensalão até mais recentemente, com a deputada Jaqueline Roriz, nós abrimos o nosso voto e a nossa posição. Claro, fere suscetibilidades, as pessoas ficam chateadas, se dizem decepcionadas conosco, mas nós não estamos aqui para manifestar o nosso interesse pessoal, nem as nossas relações afetivas. Nós estamos aqui para representar a população. E há, em geral, uma grande frustração com o corporativismo que tudo absolve. Como há uma proposta de voto aberto, já pronta, já vinda do Senado, pelo menos para esses casos de apreciação de pedido de cassação de mandato, eu acho que pelo menos isso a gente tinha obrigação de votar. Vamos, já que não dá para tudo, voto aberto em todas as circunstâncias, que, repito, é o mais correto a meu juízo, que pelo menos em algumas situações como essa de apreciação de cassação de mandatos a gente avance. Senão fica essa paralisia, é muito ruim. A credibilidade do Legislativo também, que já não é grande, fica afetada por isso. Eu estou de acordo com o deputado, acho isso mesmo. Também acho que é um problema difícil para nós todos, né? Você votar, às vezes, contra um colega, né? Mas se o colega realmente falhou, se ele realmente não agiu de acordo com um comportamento realmente razoável, às vezes, na vida pública, tem que ser punido, né? Isso nós temos que saber punir. Aí não tem dúvida. Eu acho que no voto da cassação, eu acho que o voto tem que ser aberto nesse caso. Agora, só para atualizar, Vânia, eu estou preocupado que no Colégio de Líderes desse ano, os líderes de grandes partidos como o PT e o PMDB, que são decisivos para as matérias irem à pauta de votações, têm dito que isso não é prioridade, que esse assunto é a imprensa que está levantando, que não é uma questão relevante. Ano passado, eu sentia, quando lá estava, que havia uma adesão maior a se votar em segundo turno o projeto da Câmara ou o projeto que veio do Senado. Agora não, há uma certa anestesia em relação a esse tema. Então, de novo, você que está assistindo aí, se não tiver pressão de fora para dentro, da praça para o palácio, essa matéria não vai andar. É uma mudança constitucional. Deputado Bonifácio, voltando à questão do STF, a Suprema Corte Americana é extremamente poderosa também, né? E a gente foi cobrado no curso no julgamento do Mensalão sobre a qualidade de alguns ministros e se cobrou o Senado. Por que o Senado não barra ministros que são claramente incompetentes ou que seriam, enfim, na opinião de alguém claramente incompetente? Por que o Senado faria um mise-en-scène que não é efetivamente uma sabatina do candidato? Agora, preciso verificar o seguinte. Será que não seria possível cobrar mais? É preciso fazer uma preliminar. O Supremo Tribunal, a Suprema Corte norte-americana, ela segue muito determinados tipos de normas eles quase próprias. Batem no ministro, não, mas acontece o seguinte, mas lá não se intrometem em política de forma nenhuma. Até um juiz ilustre que passou pela Suprema Corte, há pouco tempo eu estava vendo, acho que em Frankfurt, uma coisa assim, ele dizia que a Suprema Corte americana não pode entrar no matagal da política, porque senão ela vai perder a sua autoridade. Então, umas questões como essa estão sendo discutidas aqui na Suprema Corte brasileira, lá nos Estados Unidos é impossível, não há isso, não se aceita esse tipo de conversa. Até questões eleitorais graves, como aquela que aconteceu no estado lá do sul da América do Norte, eles não se intrometem, porque acham que a questão política é do Poder Legislativo, não querem se intrometer. Lá não tem ADIM? Não tem ADIM nada de jeito nenhum. Porque a ADIM existe na Europa, mas na Europa os tribunais têm representantes do parlamento. Né? Os tribunais são tribunais constitucionais europeus, têm representantes do parlamento. Mas nos Estados Unidos é interessante, é um outro aspecto. Eles então se colocam muito contra qualquer intervenção na área política, né? E você acha que isso dá mais autonomia para o Congresso cobrar o ministro? Não, há separação de poderes de verdade. Lá nos Estados Unidos há separação de poderes de verdade, né? Na Europa não há, porque o regime parlamentarista já é uma articulação dos poderes. Agora, entre nós aqui, deveria haver uma separação dos poderes, mas há uma tendência, eu sinto isso, não sei se meu amigo recente, eu sinto que o parlamento está se enfraquecendo demais. E que a interferência no parlamento, tanto do judiciário quanto do executivo, é muito grande.
muito grande. Por exemplo, eu não estou criticando, mas do ponto de vista jurídico, é que na tramitação dos projetos dentro do parlamento, o Supremo Tribunal não pode se intrometer. No final da votação, se a lei é inconstitucional, está muito certo. Mas durante a tramitação, alguém está com mandado de segurança e vir aqui uma ordem do Supremo para parar o andamento de um projeto de lei, isso é um negócio, para mim, muito estranho, muito estranho. Muito estranho, né? Eu também acho. Inclusive, vamos falar claro, essa decisão liminar do ministro Gilmar Mendes em relação à matéria a qual nós nos opusemos, porque é para barrar lá a possibilidade de partido, mas foi uma decisão intempestiva e equivocada. Entretanto, ele foi provocado pelo senador Rodrigo Hollenberg, nosso ex-colega deputado, quer dizer, do PSB. Então, muitas vezes, o parlamento busca o judiciário para resolver problemas que ele tinha que resolver aqui. Essa questão a gente vai ter que abordar em outro programa. Eu agradeço a presença dos deputados. O Brasil em Debate, infelizmente, termina aqui. Hoje nós discutimos o voto aberto com os deputados Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Eu convido vocês para estarem aqui nos nossos próximos programas. Obrigada.